Amados irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e quero fazer menção aqui, neste momento da abertura dos 7 selos, do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Já vimos do capítulo 1 ao capítulo 5, desde do Cristo glorificado, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós vimos também, capítulo 2 e 3, mensagem de Jesus Cristo às suas 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 4, ele é o soberano de toda a criação de Deus. E no capítulo 5 nós vemos também o Cristo que virá glorificado em toda a sua força, glória e poder. Capítulo 6, nós temos aqui agora a abertura dos 7 selos, e aonde nós vemos a história da humanidade, o sacrifício de Jesus em torno de toda esta humanidade e de toda a criação de Deus. O torna a Jesus Cristo o único merecedor de toda adoração, de toda glória, de toda honra e poder. A sua vitória assegura os planos de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele a vida eterna. O capítulo 3 de João, versículo 16. Ali está o plano salvífico de Deus, como também está o plano de juízo de Deus sobre aquele que negar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador. De João capítulo 3, versículo 36, ele diz que a condenação é esta, e esta condenação está sobre o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo Jesus, aonde ali será separado os justos dos injustos, os justos dos ímpios. E vemos aqui, então, a vitória de Deus assegurada na pessoa de Cristo Jesus e seu Filho, e que isso se cumprirão na abertura dos 7 selos. Então, João diz que viu o Cordeiro que começou a abrir os seus selos e o livro que estava selado, lacrado. E Jesus Cristo foi, assim, desencadeando na abertura de cada selo, cada evento profético que haveria de vir sobre a terra, com grande juízo e o caos que haverá de se manifestar com maior intensidade. O primeiro selo, seu cavalo branco, e o cavaleiro que estava assentado sobre ele, que era como o cordeiro que abriu o primeiro selo. E diz que ouviu 4 seres viventes dizer com voz de trovão: vem e vê. E João diz que olhou, dizendo que um cavalo branco, aquele que montava, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer, de primeiro, ali no início do capítulo 6 de Apocalipse, e que aquele cavaleiro, ele representa, na verdade, a conquista e o engano, como líder que parece trazer paz, mas que, na verdade, ele inicia uma expansão cheia de domínio e controle, segundo esse selo do cavalo branco. E nós vemos ali a personificação do anticristo, e ele trará paz sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, e depois ele trará uma verdadeira perseguição aos judeus, aos cristãos, aos que ficaram aqui durante o período da grande tribulação. Vamos agora para a abertura do segundo selo, onde João diz: vi um cavalo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, vi o segundo ser vivente dizer: então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, aquele que montava e que recebeu o poder para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Este cavaleiro, ele simboliza, ele representa, ele trará a guerra, e ele trará o grande conflito e a violência que haverá de se espalhar entre as nações, tribos, línguas e povos da terra. A palavra de Deus nos diz que este cavaleiro, ele trará consigo as pestilências, as pragas, ele trará consigo todo tipo de violência e de guerra. Ele é a personificação da guerra entre as nações e as pessoas. O terceiro selo foi aberto. O terceiro selo traz um cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo de João, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, aquele que montava tinha uma balança em sua mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Este terceiro cavaleiro traz a fome e escassez. Os preços dos alimentos haverão de subir de forma exorbitante. E o que está havendo nos dias atuais, num mundo globalizado, onde a política e o poder econômico traz o aumento de mercadorias. Nós vemos agora, atualmente, a briga
a briga, a guerra, a peleja no mercado financeiro mundial, onde as superpotências como a China, os Estados Unidos, estão sobre o poder de fornecimentos de produtos e de mercadorias, e que estão fazendo sanções, e essas sanções estão aumentando a cada vez o preço de produtos um dos outros. Não é? Isso é só uma pequena amostra, ou uma amostra grátis daquilo que um dia haverá de acontecer no período tribulacional. As coisas e o preço das mercadorias aumenta tanto que as pessoas mal conseguem sobreviver, enquanto outros bens, como o azeite e o vinho, permanecem intactos, mostrando desigualdade e crise econômica. O quarto selo, o cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo de João, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Bem, olhei e vi um cavalo amarelo. Aquele que montava chama-se Morte, e, pois a seguia ele foi dado a autoridade